Ok, então, boa tarde a todos. Daremos início aos trabalhos desta tarde e iniciaremos o painel 6, com o tema Identificação de contaminantes emergentes. Como moderadora, apresentadora e debatedora deste painel, eu convido à tela a senhora Carlene Lucena, técnica em Sistema de Saneamento da Sabesp. Carlene tem MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela UFSCar, graduação tecnológica em Química pela FATEC, é técnico em Sistema de Saneamento pela Sabesp. Atua em laboratório de controle sanitário na área Química e Meio Ambiente. Auditoria interna, especialista pela Sabesp, da norma NBR ISO 17025 de 2017. Muito bem-vinda, Carlene. E para compor este painel 6, para a palestra 1, com o tema Análise de resíduos de agrotóxicos em água de abastecimento público, eu convido à tela a palestrante Viviane Emina Cano, pesquisadora científica do Instituto Adolfo Lutz. Para a segunda palestra, com o tema Análises de poluentes emergentes em água, eu convido à tela a palestrante Cassiana Carolina Montagner, docente da Unicamp. E para a terceira palestra, com o tema Monitoramento de atividade estrogênica nas águas superficiais do estado de São Paulo, eu convido à tela a palestrante Daniela Dariu, farmacêutica bioquímica da CETESB. Sejam todas muito bem-vindas. Eu passo a palavra à moderadora para suas considerações iniciais e, em seguida, apresentarei cada palestra para a sua apresentação. A palavra é sua, Carlene. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Remés, pelo convite. As nossas pesquisadoras, professoras, né? Profissionais da área, muito obrigada também por ter aceitado. A Cassiana, então, que foi uma semana bem corrida para ela, e ela está aqui conosco também. Obrigada, meninas, Viviane, Daniela. E que tenhamos um excelente painel. Eu tive o primeiro contato com esse tema em 2013, com a Gisela Umbuzeiro, né, a doutora Gisela Umbuzeiro, e lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, e sempre fui uma curiosa pelo tema, tá? E foi uma das sugestões da comissão, né, falarmos um pouco sobre isso, fomentar essa discussão, por que não, né? E sejam bem-vindas, vamos ter um excelente painel, vai ser o painel das 5 mulheres, a Patrícia aí junto com a gente. Muito obrigada por suas palavras, Carlene. Então, vamos para a primeira apresentação deste painel com o tema Análise de resíduos de agrotóxicos em água de abastecimento público. Convido novamente a tela Viviane Emina Cano, pesquisadora científica do Instituto Adolfo Lutz. Viviane é pesquisadora científica do Instituto Adolfo Lutz, Núcleo de Contaminantes Orgânicos e Centro de Contaminantes. Graduada em Bacharelado em Química e Bacharelado em Química Tecnológica pela Unicamp. Tem mestrado em Química Analítica pela Unicamp, Instituto de Química e doutoranda pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP. A palavra é sua, Viviane, uma boa apresentação. Boa tarde a todos. Agradeço a Patrícia pela introdução, agradeço também a organização pelo convite, especialmente ao Dr. Celso. Para mim é uma honra estar aqui participando desse evento, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho na área de resíduos de agrotóxicos. O tema que eu vou apresentar é bem amplo, mas como o nosso tempo será curtinho, então se quiserem, vou deixar meu contato no final e depois podem me procurar à vontade. Bom, como foi comentado, eu trabalho no Instituto Adolfo Lutz. Bom, como foi comentado, eu trabalho no Instituto Adolfo Lutz, que é um órgão da Secretaria da Saúde, que além de ser um instituto de pesquisa, é de formação de recursos e formação de recursos humanos, é o LACEN de São Paulo. Então, assim, já que eu estou falando de formação de recursos humanos, eu vou aproveitar aqui, vou fazer a propaganda do nosso curso de Lato Sensu, que é um programa de várias especialidades, com bolsa de 1 ano,
que é ministrado pelos próprios pesquisadores do Instituto, então ele é totalmente aplicado, e para quem tiver interesse, as inscrições vão estar abertas agora no final do mês. Então, mas voltando, como eu estava falando, né, a pesquisadora Maria já comentou também na apresentação dela, o Instituto Flux é o LACEN de São Paulo. Então, LACENs são laboratórios centrais de saúde pública, de referência na área da saúde, na qual cada estado tem um. Só por aqui. Então, como LACEN, uma das missões, entre outras, está relacionada com a vigilância de resíduos de agrotóxicos, e o nosso laboratório, que é o Núcleo de Contaminantes Orgânicos, que está dentro do Centro de Contaminantes, é o único no estado de São Paulo que realiza essas análises no âmbito da saúde. Então, nossas análises no laboratório são de orientação e fiscais em amostras biológicas de alimentos, em águas para consumo, e que atendem prioritariamente as demandas da vigilância em saúde, visando o programa de monitoramento, como o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos no âmbito nacional, que é coordenado pela Anvisa, e o Programa Paulista no âmbito estadual. Então, falando um pouco de definição, então, segundo a Lei Federal 7802, os agrotóxicos são produtos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento, na proteção de florestas, ambientes urbanos e hídricos, para a preservação da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Ou seja, tem muita gente que pensa que agrotóxico é só aquele produto que é aplicado no campo, né? Mas não, os agrotóxicos englobam diversas outras classes, né? Então, tem os algicidas, os acaricidas, tem os domissanitários, como os raticidas, os baraticidas, os formicidas e outros produtos também, tá? Então, falando um pouco, né, os agrotóxicos têm a sua importância, levando em consideração o crescimento da população a cada ano, e com isso a necessidade de aumentar a produção de alimentos. Então, estima-se que em 2050 a população mundial chegue a 9 bilhões de habitantes, como foi falado na palestra hoje de manhã. Mas como pode ser visto aqui no gráfico, ao lado em vermelho, a porção de terra de cultivo não aumenta na mesma proporção, continua a mesma. E, além disso, as perdas anuais mundiais por ação de pragas na agricultura chegam a milhões de toneladas, podem reduzir 20% a 30% da produção. Então, o uso de agrotóxico, ao combater as pragas e doenças, melhora o rendimento e colabora no aumento da produtividade agrícola. Mas muita gente nem imagina o trabalho que é para os laboratórios que analisam resíduos de agrotóxicos. Só no Brasil são registrados 500 compostos, são 500 compostos para 154 culturas. E isso, na última vez que eu visitei o site da Anvisa, tá? Porque de tempos em tempos, essa tabela aqui é alterada para cada ingrediente ativo ou registrado. Então, esse número é dinâmico. E por falar em registro, por um produto para ser registrado no Brasil pode demorar 5 a 8 anos. Já ouvi falar também de 10 anos também. Isso porque precisa passar pelos 3 âmbitos: o Ministério da Agricultura, o IBAMA e também pelo Ministério da Saúde. Teoricamente, depois de toda essa análise, depois de todo esse tempo, se o produto foi autorizado para registro no país, é porque é seguro. Mas o problema é o uso excessivo e indevido. Então, assim, que nem remédio. Se aplica na dosagem certa, é remédio. Mas se aplica acima do que deveria ser, então passa a ser veneno, né? Então, se não seguir as boas práticas agrícolas, principalmente quanto à distância dos cursos de água, o descarte de embalagens, as condições de aplicações, né? A pulverizações aéreas, se também tiver uma escassa cobertura vegetal, tudo isso pode colaborar na contaminação. Então, como eu estava falando do consumo, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, né? Então, só em 2019, né, pra vocês terem uma ideia, o site do IBAMA indicou um consumo de mais de 620 mil toneladas. E se aplica em condições adversas, os agrotóxicos podem atingir as águas superficiais, diretamente pela deriva das pulverizações, pela volatilização, deposição por meio das águas da chuva, pela irrigação, pela erosão, pela drenagem e percolação do solo. E por tudo isso, a utilização dos agrotóxicos é uma das principais fontes de contaminação do sistema hidrológico.
tem até relatos de resíduos de agrotóxicos detectados na região da Antártica. Então, nosso laboratório, inclusive, participou de um projeto que analisou pinguins e realmente detectou organoclorados. Triste, né? Bom, é aí que a gente entra em cena. Então, todo esse uso de agrotóxicos, seu impacto sobre a saúde e meio ambiente vem sendo tema de grande veiculação nas mídias, e também a atuação dos órgãos de vigilância em saúde e do Ministério Público. Então, nós, do laboratório, temos importante papel de realizar essa vigilância da qualidade da água pela determinação de resíduos de agrotóxicos. Então, e essa determinação é importante para avaliar o risco à saúde humana, avaliar a persistência ao meio ambiente, avaliar a conformidade das boas práticas agrícolas. E a legislação que rege todo esse controle da vigilância de agrotóxicos em água para consumo, vocês viram nas apresentações anteriores, né, apresentado por Sérgio, é a portaria 888. Então, ela trata de água potável, né, que é destinado à ingestão, à preparação de alimentos, à higiene pessoal, que é de responsabilidade da área da saúde, tá? Por outro lado, assim, os corpos de água, como os mananciais, as represas, os rios, onde tem as comunidades aquáticas, as águas salinas e os outros. Então, compete à Secretaria do Meio Ambiente, ao Ministério do Ambiente, que é outra legislação. Então, desde a primeira legislação nacional, que estabeleceu os padrões de potabilidade da água, que é a portaria 5677, foi exigido monitoramento de agrotóxicos. Essa tabela aqui está um pouquinho pequena, né? Eu até tentei dividir em duas, né, para aumentar, essa daqui é a continuação dessa. Mas, assim, se abaixar depois da apresentação, se der uns vocês vão conseguir ver direitinho, mas, assim, é uma tabela dos ingredientes ativos, onde estão das legislações, né, e, assim, é só para ter uma ideia da evolução. Então, há mais de 40 anos, essa portaria 5677, ela previa valores máximos permitidos para 9 parâmetros. Inclusive, tinha valores bem altos, assim, né, o metoxicloro, o valor era 100, o DDT, o valor era 50, né, em 1990, né, na portaria 36, aumentou para 11 parâmetros, em seguida a portaria 2000 e 2004 para 22 parâmetros, e depois teve uma outra revisão, que é a portaria 2914 e a de 2017, que só foi uma consolidação, aumentou para 27 parâmetros, e agora que a vigente, depois de uma revisão maior, está com 40 parâmetros. Então, a gente pode verificar, né, que alguns compostos clorados foram excluídos ao longo do tempo, né, a partir de 2000 também, teve vários que foram acrescentados e permanecem até hoje, mas tem alguns que são mais críticos, que estão desde a primeira legislação, né, que permanece até hoje, como o aldrin, o dieldrin, o clordano, o DDT e o lindano, então eles permanecem até hoje. Então, a portaria atual, né, ela contempla 40 parâmetros, mas na realidade a gente considera 58 parâmetros, né? Também, essa daqui é literalmente, eu peguei do Diário Oficial, né, a tabela, então, mas também depois dá para ver direitinho, mas também é só para dizer que a gente fala 58 compostos, porque eu considero efetivamente o que a gente analisa no laboratório. Então, por exemplo, o clordano não é só o clordano, a gente tem que analisar os isômeros, né, que é o cis e o trans. O DDT são 6 isômeros, né, que é o DDT, DDD, DDE, o orto-para, né, o orto-para e o para-para. Então, com relação à última portaria, né, que foi a consolidada 5, ou 2914, né, foram mantidos na portaria 26 compostos, que não mudaram os valores máximos permitidos, foram removidos 9, então teve alguns compostos antes contemplavam o somatório do composto mais o produto de degradação, agora é só o produto de degradação. Foram mantidos 7 compostos com mudança de valores máximos permitidos, então, dentro dessas mudanças de valores mais permitidos, tem o profenofós, por exemplo, né, que ele alterou de 60 para 0,3, foi 200 vezes mais concentrado. O mancozeb também alterou de 180 para 8, né, junto com, agora é 8, ainda mais com o seu produto de degradação, que é o ETU. Foram adicionados agora 25, então vão ter que ser implementados pelos laboratórios, né, alguns com limite 1,2, outros bem altos, com 120, tá? A atrazina
agora também foi contemplado agora ela mais os produtos de degradação, tem uma preocupação ambiental por causa da sua toxicidade, tá? E o grande desafio é que o valor, por exemplo, dessa somatória aqui dela é 2. Então, assim, isso significa, né, que a gente vai ter que desenvolver métodos onde a concentração individual, né, desses compostos tem que ser bem menor do que esse limite, porque a gente trata, então, individualmente a gente vai ter que desenvolver métodos com a concentração menor que 2, para que depois a gente consiga chegar nessa somatória 2, né, então é a mesma coisa o DDT, que somatória dos 6 isômeros é 1, o aldrinho diodrin é pior, que é 0,3, tá? Então, é isso. Então, só fazendo uma comparação, comunidade europeia, lá as legislações são mais restritivas, então, pela atualização de 2020, né, os limites para cada ativo é 0,1, simplesmente é 0,1, né? Exceto para o aldrin, dieldrin, heptacloro, heptacloripós, que o valor é de 0,03, e adotando também o outro item, né, que é o somatório, que cada amostra, a somatória de tudo que foi encontrado não vai poder exceder 0,5, que no Brasil não tem esse parâmetro, tá? Eu dei uma paradinha no slide passado, porque eu estava sempre faltando alguma coisa, mas o que eu queria falar é assim, que essa portaria aqui da 888, ela foi agora, recente, em maio de 2021, né, que ela surgiu, então agora está uma correria em todos os laboratórios, tentando readequar para estar analisando todos esses compostos. Bom, falando agora das análises de resíduos agrotóxicos, né, especificamente, é preciso considerar que começa lá atrás, na etapa de amostragem, que é crucial. Então, todo o material coletado deve representar de forma bem fiel o local amostrado. Então, com base na norma, o monitoramento da qualidade para água de consumo humano deve ser realizado pelos responsáveis dos sistemas de abastecimento de água e das soluções alternativas coletivas, e compete a nós, o setor de saúde, a realizar a vigilância dessa qualidade. E também os casos, né, de agravos e denúncias de agrotóxicos, né? Então, para o monitoramento pelas empresas, as análises deveriam ser realizadas pelo menos 2 vezes por ano, mas no caso dos agrotóxicos, o plano de amostragem também deve ser elaborado de acordo com as características agrícolas da bacia de abastecimento, e também levando em consideração a sazonalidade das culturas, né? Eu queria destacar aqui, salientar para vocês, que muita gente pensa, né, que água para consumo humano é fácil de analisar, por ser uma matriz limpa, mas não, diferente de um alimento, de um produto processado, é uma amostra dinâmica. Então, a sua qualidade pode mudar constantemente. Então, assim, pode ser influenciada pelo horário que é coletado, pela temperatura, né, se houve muita chuva na época, está tendo um período de estiagem, né? A época também que foi feita a coleta, né? Então, a gente tem que considerar o desenvolvimento também das atividades agrícolas. Então, quais são os produtos que estão sendo utilizados, que formulações, o tipo de aplicação, a sazonalidade das culturas, a rotatividade, porque vai mudando também ao longo do tempo, né? Então, é necessário fazer a vigilância da qualidade da água de forma bem planejada e continuar. Então, uma vez que a amostragem, a coleta e a preservação das amostras são primordiais para a confiabilidade dos dados gerados, existem manuais que orientam esses procedimentos. Então, tem o do Ministério da Saúde, que é a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem, tem também o da ANA, da Agência Nacional de Águas, que foi elaborado em conjunto com a CETESB, tem também a da Anvisa. Mas, assim, que todos os guias prevêem que é importante que as amostras devem ser protegidas da luz, refrigeradas, o período entre a coleta e a entrega, entrega para o laboratório tem que ser o menor possível, né? Para garantir a observação da concentração real dos ingredientes ativos. E no laboratório, uma vez que a amostra chega, deve ser realizado o preparo para análise, que envolve o quê? A extração, a concentração dos analitos e a remoção dos interferentes.
Então, eu queria destacar aqui, né, que a gente está tratando de análise de resíduos de agrotóxicos. Então, e não é uma tarefa simples. Então, como diz o nome, a gente está trabalhando com resíduos de agrotóxicos, né? Então, a gente está trabalhando com baixos níveis de concentrações, que pode chegar a partes por trilhão. A legislação é cruel, como vocês viram, para alguns compostos, e com isso a gente tem que se atentar com a presença de interferentes, não só na amostra, como também nos reagentes. Então, a técnica é custosa, né? Então, os solventes, os reagentes têm que ser especiais, que a gente chama de grau resíduo, os materiais têm que ser calibrados, os equipamentos também qualificados, né? E além disso também, né, também tem a possibilidade de degradação, porque a gente está trabalhando com amostra de água, então pode acontecer hidrólise, né? E, principalmente, também, a gente tem esse grande número de ingredientes ativos, né? Então, eu falei em 500, né, registrados, mas existem aqueles também que já foram banidos, aqueles que entram ilegalmente, e aí, então, pode estar presente no meio ambiente também, né? Então, esses 500 ingredientes ativos, essas centenas, elas podem ter propriedades físico-químicas diferentes, e então acaba dificultando um pouco a gente ter que considerar tudo isso nas nossas análises, né? Também necessita de padrões de referência, né, certificados, que é um dos grandes gargalos dos laboratórios, né, porque é difícil a obtenção, a compra, e também é difícil manter a validade no estoque, né, desses compostos também, são muitos compostos, né. E como também não dá para analisar um por um, né, no laboratório, então a gente utiliza os métodos multiresíduos, que a gente chama, que é a determinação simultânea de mais de um resíduo em uma única análise, mas tem alguns compostos, tem umas moléculas peculiares que a gente fala, né, como o glifosato, o AMPA, o mancozeb, que necessitam de metodologias específicas, né, e aí isso restringe muito a operacionalização dos laboratórios. E para análise de todos esses agrotóxicos, né, a identificação e a quantificação são realizados quase absolutamente pelo emprego de técnicas cromatográficas. Então, como são muitos ingredientes ativos, existem detectores específicos dependendo da classe e natureza química dos compostos. Então, assim, a gente realiza a extração e a análise instrumental é dividido entre os cromatógrafos, né? Então, por exemplo, os compostos que têm fósforo na molécula, existem o detector que a gente chama de FPD, que tem filtro de fósforo. Aí tem o NPD com filtro de nitrogênio. Daí tem os organologenados, que a gente usa o detector que a gente chama de captura de elétrons, ECD. Também tem aqueles que têm grupos cromóforos, então a gente utiliza o VDAD, e assim vai, né? Mas agora com o advento das tecnologias, né? Hoje os detectores se resumem aos espectrômetros de massa, de alta e baixa resolução, onde os laboratórios conseguem analisar praticamente agora todos os ingredientes ativos, né? Então, a vantagem do uso da espectrometria de massa é que são capazes de elucidar a estrutura química dos compostos, que garante maior confiabilidade e possibilita quantificar baixos níveis de concentração, já que minimiza as interferências químicas. Então, como são detectores agora universais, que a gente chama, né, seletivos, tem mais aquela restrição dos detectores clássicos, que era preciso separar os compostos, e as análises demoravam mais de 1 hora, né? Hoje mesmo, que com o ELUM é possível diferenciá-los, e a gente consegue realizar análise em até 12 minutos, dependendo do equipamento. Então, com relação às metodologias, a portaria 888 orienta a utilização de algumas normas, uma delas é o Standard Methods, né, que foi utilizado muito né, pelos laboratórios, mas o problema do Standard Method não acompanhou muito o surgimento das novas moléculas, não evoluiu com o surgimento das novas moléculas, né, e hoje contempla parte dos ingredientes ativos, e as suas metodologias para análise de água são basicamente por extração líquido-líquido, que eu peguei aqui do índice. Nós, do Adolfo Lutz, a gente até se baseava muito por essa metodologia, que não era custosa em termos de vidraria, né, mas utiliza grandes volumes de solventes orgânicos e tóxicos, né, de clorometano, que depois ainda precisam ser concentrados, necessitavam, então, de um bom concentrador, e a técnica, então, ficava mais morosa, mais trabalhosa, e sem contar também
exposição ocupacional. Mas o que hoje os laboratórios estão mais utilizando, então, são as técnicas por extração em fase sólida, que é o SPE, que é citado muito nos métodos EPA, que abrange agora o maior número de compostos, e também já trata da espectrometria de massa. Então, contando um pouco da técnica, né, do SPE, da extração em fase sólida, ela é baseada na concentração e limpeza do extrato, então, as amostras ambientais, né, que apresentam níveis bem baixos, né, estão entre as principais aplicações dessa técnica. A vantagem é que ela é muito reprodutível, tem a possibilidade de realizar inúmeras extrações simultâneas, utiliza bem menos volume de solvente, mas a implantação dessa metodologia é trabalhosa, envolve um longo estudo, tem muitas variáveis, né? Então, os laboratórios usam muito o SPE por cartucho, manifold, né? Mas também há a possibilidade do uso de disco, né? Aqui no Adolfo Lutz, a gente desenvolveu essa metodologia por disco, e a tendência também agora dos laboratórios é a migração para a extração em fase sólida automatizada. Então, além da automatização, também com o desenvolvimento dos equipamentos cada vez mais sensíveis, outra modificação que os laboratórios estão introduzindo é a injeção direta. Tá? Então, a técnica por injeção direta é só uma filtração simples da amostra, sem consumo de solventes, dispensa todo aquele tratamento prévio ou concentração da amostra, né, e com isso eliminar possíveis perdas de analitos. É um método dentro dos preceitos da química verde, é preciso e confiável, mas a limitação é o equipamento. Então, a gente precisa ter uma alta sensibilidade e nem sempre são baratos. Aliás, não são baratos. Então, falando um pouco dos resultados de análise, né, de agrotóxicos em água tratada no estado de São Paulo, no período de 2014-2020, esses são os dados compilados pelo Centro de Vigilância Sanitária, está até também disponível no site deles. São dados do CISÁGUA, que é um Sistema Nacional de Informação da Qualidade da Água para Consumo Humano, também foi citado nas palestras anteriores. São dados de 550 mil análises, de 2.000 sistemas de abastecimento e 4.000 soluções alternativas, que produzem rotineiramente dados da qualidade da água. Tem também do SUS, né, que são dados da vigilância sanitária ou ambiental, que são inseridos tudo nesse CISÁGUA pelas vigilâncias. Então, como a gente pode ver, né, a grande maioria dos resultados estão abaixo do limite de quantificação, né, foram detectados, mas não quantificados, né, quantificados, né, nós temos uma porcentagem de 10% só, mas acima dos valores máximos permitidos pela legislação é 0,05, né, e ainda a gente tem uma porcentagem, né, de 3% não detectado. Esses mesmos resultados estão indicados aqui nesse mapa, né, que a gente vê uma prevalência, né, dos valores onde tem ao menos um resultado menor que o limite de quantificação. Em 2020, a gente realizou um projeto piloto de monitoramento de água, que priorizou as bacias hidrográficas, na região de São João da Boa Vista e Sorocaba. Os critérios que eles consideraram foram o desenvolvimento das atividades agrícolas e os casos notificados de agravos por agrotóxicos. As coletas foram realizadas ao longo do ano, em 3 meses de seca e 3 meses de cheia. Os resultados que a gente obteve não apresentou valores fora dos padrões da portaria. E aí, como próximas etapas, no nosso planejamento, em consonância com o VESPEA, né, que é um programa federal de vigilância das populações expostas a agrotóxicos, um programa federal, né, de ampliar o monitoramento para 50 municípios, né, que foram considerados prioritários, depois de longas discussões e criteriosas análises. Agora, falando um pouco do cenário nacional, hoje quem realiza a vigilância da qualidade da água é o Instituto Evandro Chagas, do Pará, e o Laboratório de Toxicologia da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Então, esses dados aqui são de 15 estados monitorados pela Fiocruz, e a gente pode verificar uma prevalência de piretróides e triazinas nas amostras analisadas. Bom, em paralelo a tudo isso, né, pensando no
aprimoramento das estratégias para vigilância e diagnóstico de resíduos de agrotóxicos em água para consumo no âmbito nacional. O Ministério da Saúde, por meio do CGLAB, iniciou uma articulação de uma rede para fortalecer o trabalho cooperativo, né, com os LACENs e possibilitar a descentralização e a expansão dessas análises. Então, essa rede iniciou com 4 LACENs, né, Minas Gerais, Goiânia, Santa Catarina e nós, do Adolfo Lutz, e desde então está promovendo uma estruturação, né, com aquisição de padrões, insumos, né, a ideia também é padronizar os equipamentos e poder ampliar o escopo do método com a mesma sensibilidade analítica e garantir os resultados de confiabilidade para prevenção de riscos e promoção da saúde. Bom, como comentei, foi uma rápida pincelada do tema, né, mas eu vou estar sempre à disposição. Pode entrar em contato comigo ou mesmo fazer uma visita, vai ser uma alegria. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada, Viviane, por sua apresentação. Aí está o Media Code da palestra dela. Deixa alguns segundos na tela para que as pessoas possam baixar em seus celulares. Mais uma vez, muito obrigada, Viviane. Para a segunda apresentação, com o tema Análises de poluentes emergentes em água, eu convido à tela a palestrante Cassiana Carolina Montagner, docente da Unicamp. Cassiana é bacharelado em Química, mestrado em Química Analítica e doutorado em Ciências pelo Instituto de Química da Unicamp. Tem pós-doutorado em Ecotoxicologia Aquática pela Faculdade de Tecnologia na Unicamp e em Tecnologias para Resíduo de Água pela University of South Carolina, nos Estados Unidos. Muito bem-vinda, Cassiana, uma boa apresentação, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, gostaria de começar agradecendo imensamente o convite. Eu trabalho nessa área já há bastante tempo, desde o meu mestrado. Eu acho que quando, na época, o Wilson Jardim, que era o meu orientador, né, começou a trazer essa ideia do que eram os contaminantes emergentes e por que a gente tinha que se preocupar com eles aqui no Brasil e etc. E aí eu desenvolvi o meu mestrado naquela época, enfim, e aí fiz doutorado, pós-doutorado. Existem vários assuntos que a gente pode abordar dentro deste mesmo tema, né? A análise de poluentes emergentes em águas, ela é muito complexa, e na verdade ela tem que estar direcionada para a pergunta que a gente quer criar, né? E são muitas, né? Então o que eu vou trazer aqui é uma ideia, ou talvez assim, uma projeção do que a gente precisa pensar antes de tecnicamente ir lá buscar qual é o melhor método analítico, no sentido de qual é a fase móvel que eu vou usar, se eu vou usar SPE online ou offline, se eu vou fazer injeção direta. Viviane fez uma palestra excelente, eu acho que desse ponto de vista é muito interessante. E o que eu vou fazer aqui é mostrar um passo anterior, né, na concepção de projetos relacionados à análise de poluentes emergentes e como isso vem progredindo e evoluindo, porque é uma ciência muito dinâmica, assim como todas as outras. É muito comum para nós, que trabalhamos em laboratórios químicos, acho que muitos vão se identificar, recebemos o tipo de pergunta: ei, professora, essa água está boa? E aí vem com uma amostra, num copinho, embrulhado no saquinho, numa garrafa PET. E assim, na verdade, o que a gente quer saber é sobre segurança hídrica, sobre qualidade, se eu não vai ter nenhum problema eu beber ou eu fazer qualquer outro uso da água. Mas essa resposta é muito complexa. E nós, na academia, que estamos trabalhando numa etapa que é um passo anterior do que são os projetos, os legislados, o monitoramento e etc., é mais difícil ainda responder, né? Então, responder uma pergunta dessas não é trivial, e é um pouco disso que a gente vai mostrar.
eu sempre gosto de começar em alguns pontos trazendo uma reflexão do tipo, você conhece o manancial da onde vem a água que você bebe? É um começo para a gente seguir uma linha de raciocínio voltado para essa temática que a gente está trabalhando. A pergunta, ela se dá no sentido de a gente precisa saber proteger. Falar se uma água está boa ou não para fazer um determinado uso, e nós sabemos que existem múltiplos usos da água, né? É saber toda a sua cadeia, conhecer desde onde ela vem até para onde ela vai no final, porque somos, de certa forma, responsáveis por tudo isso. Então, essa é a foto, por exemplo, do Rio Atibaia, que é o manancial que abastece a cidade de Campinas, onde eu moro, e abastece aí cerca de 1 milhão de habitantes, vamos pensar assim. Aí a minha pergunta é, você acha que o rio está poluído, né, no ponto de captação? Você acha que ele está protegido? É difícil a gente associar isso sem uma análise química, obviamente, mas alguns pontos de poluição são facilmente identificados, vamos pensar assim, né? E a água? Você bebe água direto da torneira, né? Ou você passa por um filtro, ou você passa por um mega filtro, ou você põe um filtro na entrada da sua residência, outro filtro, ou seja, você pouco confia no tratamento, no saneamento e ainda capricha, você não confia por conta do tratamento em si ou por conta do manancial. Veja que a problemática ela é muito ampla e vai aí um dia de palestra. Não é isso que eu quero falar disso. Agora, o que eu quero que vocês pensem para eu falar se uma água está boa ou não, eu preciso saber para que eu quero ela, né? Pode ser que só para regar o meu jardim ela está boa, mas para eu beber todo dia, não. Pode ser que para eu matar a sede por um mês, porque estamos vivendo uma mega crise hídrica e ou tem essa água ou não tem essa água, dá para encarar. Mas se eu for passar a vida inteira bebendo essa água, eu vou precisar repensar na qualidade ou no que eu estou analisando. Para nós químicos, nós geramos números, né? Essa é a nossa função. Analisar os números, ou gerar números, ou seja, fazer uma análise química e gerar uma concentração, um determinado número, certo? Dos contaminantes. E o que a gente sabe é que isso tudo está interligado, que, de certa forma, a água que chega nas nossas residências, elas são reflexo do manancial de onde ela vem. Então, não tem muito segredo. Se o manancial está impactado, muito provavelmente a água que chega na nossa torneira vai trazer ainda como uma impressão digital bem sutil do uso que aquele manancial está fazendo. De certa forma, de que se é um manancial que atravessa regiões extremamente urbanizadas ou industrializadas, ou grandes culturas de cultivo, a gente vai ver reflexo disso, a gente vai ver presença de pesticidas, a gente vai ver presença de compostos de uso industrial ou que indicam uso doméstico. Mas nós precisamos nos preocupar com todos eles? São centenas ou milhares, né? Como é que a gente enxerga isso num sentido de olhar e falar, ok, eu viver exposta a uma dose, ainda que baixa, de tais contaminantes? Ou não, alguns eu consigo tolerar, outros não. E aí vem um pouco um conceito de como a gente vê isso. Então, para perguntar se uma água é boa, o que a gente faz, na verdade, é o que a gente chama de avaliação do risco. Então, a gente conhece o perigo e a gente, da substância, ou seja, a sua toxicidade, e a gente, na química, né, nós químicos, nós estamos preocupados com a exposição. E a exposição indica que eu preciso fazer análise química ou buscar um dado de ocorrência ou, eventualmente, um monitoramento para conhecer mais detalhes, mas eu preciso de um método analítico. E esse método analítico, ele precisa atender a minha pergunta de pesquisa, precisa atender ao que eu quero saber. Nem sempre ele está adequado à minha análise. E é isso que a gente vai ver o porquê, como isso é tudo muito complexo, né? Então, a gente sabe que a gente tem, dos contaminantes ambientais como um todo, os legislados, né? A gente já falou disso bastante em outras palestras, e para esses, em geral, a gente tem uma metodologia para análise, né? E os não legislados, né? Esse que a gente estuda mais na academia.
com qual deles a gente precisa se preocupar? Mas para entendê-los, a gente precisa ter método analítico. Então, a primeira etapa é, bom, eu quero estudar um determinado composto que é novo, eu preciso saber qual é a melhor ferramenta para eu analisar. Nessa dinâmica, vem os contaminantes emergentes. Por quê? Porque eles são compostos que apresentam, dadas suas características físico-químicas, grande chance de afetar a saúde humana ou da biota, e que estão presentes, eventualmente, alguém já falou que viu em algum lugar, vamos pensar assim, mas que precisam ser melhor investigados. Portanto, eles ficam nessa situação em que vamos conhecer melhor para saber se precisamos monitorá-los ou não. E aí a gente sabe que essa gama ela é muito grande, né? Aqui são alguns exemplos de classes desses compostos que a gente vem trabalhando. Muitos deles chamaram a atenção no início por conta de terem a capacidade de agir como interferentes endócrinos. Hoje em dia a gente sabe que existem outros endpoints muito importantes que também classificam outros compostos como contaminantes emergentes, né? Aqueles que apresentam efeitos neurológicos, a própria questão dos antibióticos e a resistência bacteriana, ou carcinogenicidade, mutagenicidade de novas moléculas vão surgindo e a gente vai mantendo aí essa questão. Quando a gente entra num processo regulatório, a escolha desses compostos depende de uma série de informações. Quanto dessas substâncias é consumida, toxicidade, as características físico-químicas, a própria ocorrência no ambiente, a gente precisa ter evidências de que estamos expostos a esses compostos, e para isso a gente precisa também ter um método adequado ao monitoramento. E eu digo isso porque muitos dos métodos que a gente usa na pesquisa, às vezes não são os mais adequados para o monitoramento, ou porque são muito caros, ou porque são muito laboriosos, ou porque não dá para fazer uma análise de uma única amostra por dia ou por hora, a gente precisa ter uma dinâmica um pouco melhor. Então, é importante a gente entender isso. Vários países montam processos de priorização de contaminantes para que a gente foque esforços, né, para sabermos mais sobre aqueles determinados, com mais eficiência sobre determinadas classes de compostos, para que a gente possa tomar decisões do ponto de vista de saúde, né, mais fácil. Quando a gente olha para os métodos analíticos, a gente precisa lembrar que eles vão desde a etapa da amostragem, e daí o que significa? Eu preciso saber, pensar direitinho como eu vou fazer essa amostragem, porque essas amostras precisam ser representativas. O preparo de amostras, hoje em dia, a dinâmica disso, ela vem muito no encontro de redução de etapas e custos, né? Justamente porque a gente quer automação, vamos pensar assim. A análise instrumental, a Viviane comentou bastante, né, sobre essas tendências, ela vem muito nessa questão de respostas rápidas, do saber, né, se a gente está fazendo uma análise, por exemplo, que a gente chama de compostos-alvo, target, não target, multiresíduos, né, o que a gente quer saber? Qual é a detectabilidade dessas técnicas? E depois, muitas dessas novas ferramentas, elas geram muitos dados que precisam ser muito bem interpretados. Né? Então, muitas vezes precisa da estatística aplicada, né, nesse caso, para poder entender e trabalhar essa contextualização numa dinâmica um pouco mais geral, ou seja, olhando para fora, não só para aquele frasquinho de amostra que acabou chegando no laboratório. Quando a gente pensa nisso tudo, e até agora, acho que, claro, nós fizemos as nossas apresentações separadas, né? Mas para complementar um pouco o que a Viviane comentou, eu trouxe aqui o processo de como essa ideia dos contaminantes emergentes evoluiu ao longo do tempo. Então, as primeiras evidências, né, da presença dos contaminantes emergentes no ambiente começaram a surgir lá entre os anos 80 e o 2000. E aí, assim, vamos ver o que tem e vamos ver com o quê? Com o que a gente tem disponível no laboratório, né? Então, os métodos analíticos era aquilo que a gente tinha disponível. Se eu tenho um GC, o que eu posso analisar com um GC? Se eu tenho um HPLC com arranjo de diodos, o que eu posso analisar com isso? E aí surgiram, os trabalhos começaram a surgir. Com o passar do tempo,
as perguntas começaram a ficar um pouco mais elaboradas, no sentido de, eu acho que eu preciso de algo que me ajude a medir concentrações ainda mais baixas. Eu preciso trabalhar melhor esse preparo de amostras, porque eu preciso garantir o que a gente chama de recuperação, uma boa exatidão da minha análise. Eu preciso saber identificar uma classe um pouco mais ampla de compostos. E aí vem a questão do preparo de amostras e o que a gente tem. Se a gente olhar, por muito tempo se baseamos as nossas análises nas extrações líquido-líquido, basicamente, mas hoje a gente tem uma série de outras. A SPE, né, extração em fase sólida, ela é muito consolidada para análise, muito bem consolidada para análise dos contaminantes emergentes, mas hoje a gente tem muitas outras que vão de encontro com os princípios da química verde, que vão de encontro para a questão da automação e que buscam, né, otimizar o processo como um todo. Então, é uma dinâmica. Ao longo dos anos, isso tudo foi evoluindo conforme a demanda foi surgindo. Então, essa é a ideia, né? Assim, vamos fazer, hoje a gente pensa em análise de contaminantes emergentes, a gente pensa SPE e LCM, SMS. Mas existem, obviamente, perguntas e perguntas, análises e análises, métodos e métodos. E a gente precisa casar isso tudo para a pergunta e para a contextualização que a gente está buscando. Então, os maiores desafios para análises de águas ou de efluentes, vamos pensar assim, nessa dinâmica toda, elas estão hoje na busca por menores limites de detecção. Por quê? Porque se eu tenho uma análise toxicológica ou já um critério de qualidade de água muito bem estabelecido, cujo minha concentração segura seria uma concentração muito baixa, eu preciso ter um método analítico que quantifique essa concentração e que seja pelo menos uma ordem de grandeza, menor do que ela. Para quê? Para que a gente possa fazer uma avaliação do risco e ter aí uma margem mínima de gestão. A gente sabe que as análises químicas vêm sempre associadas com um erro analítico, que está relacionado aos erros aleatórios que acontecem. Então, um número não é exatamente aquele número, ele pode ser mais ou menos alguma coisa em volta dele. E isso requer que o método seja adequado para que a gente possa fazer uma avaliação do risco. Mas isso é um desafio. Para alguns compostos isso é fácil, a gente já tem, mas para muitos, principalmente com aqueles que não têm protocolo adequado, né, não tem protocolo estabelecido, há uma busca, né, assim, por métodos que sejam capazes de atender a essa demanda. Além disso, a menor influência da matriz para a determinação desses analitos, muitos deles sofrem de uma influência de matriz bastante grande, o que dificulta a análise. A busca por indicadores químicos ou compostos prioritários, nós nunca vamos conseguir monitorar centenas de compostos de uma vez só, né? Eu estou analisando, faço um método multiresíduo, mas na verdade a gente tinha que monitorar mesmo os 500 compostos. É impossível, essa é uma análise muito cara, né? Então, o que a gente precisa? Buscar indicadores que representem uma classe de compostos. Então, onde eu tenho esses compostos, eu tenho outros compostos que também podem estar presentes, ou se estivermos analisando, por exemplo, um processo de tratamento, se eu removo um, eu posso remover uma classe toda, né, naquele determinado tratamento. Outra pergunta muito, muito pertinente para químicos, principalmente agora para nós, é a questão da elucidação dos produtos de degradação. Eu quero saber se degradou ou se ele acabou, né, a atenuação ambiental, o que aconteceu, se ele mineralizou, se ele gerou subprodutos. Se foram subprodutos, quais são, né, se são mais ou menos tóxicos do que os produtos originais. Isso requer análises estatísticas integradas, uma pesquisa que é multidisciplinar, né? E uma outra pergunta, que é a questão do que tem. Na verdade, é isso que todo mundo quer saber, mas a gente nunca vai saber exatamente tudo que está presente dentro de uma amostra ambiental, né? Assim, as possibilidades são infinitas, né? Então, a gente busca o que tem, ou se essa água está boa, dependendo do que eu quero saber, né? Do uso que eu quero fazer com aquilo. Aqui tem um exemplo da questão da detectabilidade, do limite de detecção, que eu comentei, né? Então,
um gráfico que mostra os limites de detecção por diferentes técnicas, GC-MS, HPLC com arranjo de diodos, ou HPLC com fluorescência, ou cromatografia acoplada à espectrometria de massas. Veja que os limites de detecção vão diminuindo, né? Obviamente, o custo de análise vai aumentando, e a gente precisa saber qual é a melhor ferramenta para eu analisar aquele determinado cenário. Então, se eu tenho um critério de qualidade, por exemplo, que é, vamos pôr 10 nanogramas por litro, e eu vou fazer uma análise por LC fluorescência, eu vou falar, tá tudo ou não tem? Tem ou não tem? Ou seja, tá dentro ou não tá dentro? Ou tem risco ou não tem risco, né? Mas se eu tenho uma análise por GC-MS ou por arranjo de diodos, talvez não seja a melhor maneira de fazer uma avaliação de risco que proteja o uso que eu quero fazer. Quando eu tenho um limite um pouco menor, pelo menos uma ordem de grandeza, eu consigo ter uma margem de segurança aí, que é o que viabiliza uma gestão, no caso das análises, né, da avaliação. E para fechar, eu trouxe aqui um dos exemplos, né, de tantos outros que a gente acaba publicando como dados de ocorrência e etc., né, sobre a questão dos contaminantes emergentes. Nesse caso, foi uma compilação de 10 anos de trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Química Ambiental, e, na verdade, aqui ele avalia a concentração de várias classes de contaminantes emergentes, né, em amostras de águas superficiais, coletadas aí ao longo de 10 anos, mais ou menos umas 200 a 300 amostras, eu já não me lembro mais, incluindo drogas ilícitas, fármacos e produtos de higiene pessoal, hormônios, compostos de uso industrial e os agrotóxicos. E aí, a maneira como a gente colocou essas concentrações, ela nos infere, né, uma avaliação de risco preliminar. Então, nós conhecemos os critérios de qualidade de água que estavam descritos na literatura, alguns são legislados, outros não, então a maioria não são. E aí, quando plotamos as concentrações encontradas na cor verde, isso significa que elas estavam abaixo dos valores máximos ou do critério de qualidade de água que nós usamos para fazer a nossa avaliação do risco. E se tivesse em vermelho, é porque já apontava um potencial risco. Para quê? Para a proteção da vida aquática, nesse caso, porque eu estou analisando amostras de águas superficiais. E quando eu não tenho, não colori, né, o meu pontinho aqui, é porque a gente não tem o critério de qualidade de água estabelecido para aquela substância, ou não tinha naquele momento, né? Então, veja que quando a gente não tem, é muito difícil a gente interpretar o dado químico do ponto de vista ambiental, porque eu vou falar assim, eu analisei uma substância X e eu achei 10 nanogramas por litro dela. Aí você falou, e aí significa? O que isso significa? Eu falo, não sei. 10 é muito ou é pouco? Não sei. Vai depender do quê? Vai depender dos critérios que já estão estabelecidos, da toxicidade, dos endpoints que a gente pode analisar para esse determinado composto. E assim, a ciência vai avançando, né? A ecotoxicologia vai puxando as demandas para a área da química ambiental, que por sua vez vão puxando as demandas para a química analítica, para os desenvolvimentos dos métodos analíticos para esse tipo de análise. E assim tudo vai ser uma grande engrenagem que vai movendo a ciência no sentido de entender a complexa dinâmica dos contaminantes emergentes, né? Esse outro gráfico é para o mesmo, né, mas para as análises de água tratada. Então, a mesma coisa, obviamente, frequência de detecção dos compostos foi bem menor, mas ainda assim a gente vê reflexos, né, ou encontra alguns dos contaminantes em água de abastecimento. Muitos deles a gente não tem critério estabelecido, portanto, fica mais difícil da gente, ou não tinha, né, naquele momento, fica mais difícil para a gente interpretar esses resultados. Bom, eu acho que era isso que eu queria trazer para uma reflexão inicial. Obviamente, eu estou aberta às perguntas, fiquem à vontade para me procurar aqui ou depois, né? Cuidem-se, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Cassiana, pela sua apresentação. Vamos aguardar o seu Media Code. Aí. Aguardar o pessoal baixar a sua apresentação, uns 30 segundinhos.
E eu passo para a terceira palestrante. Acho que já deu tempo, né? Vamos lá, então. Então, com o tema monitoramento de atividade estrogênica nas águas superficiais do estado de São Paulo, eu convido a tela a palestrante Daniela Teiriu, França, farmacêutica bioquímica da CETESB. Daniela possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade de São Paulo em 2003 e mestrado em toxicologia e análises toxicológicas pela Universidade de São Paulo em 2006. Atua no monitoramento da presença de contaminantes emergentes e poluentes orgânicos persistentes em matrizes ambientais. Muito bem-vinda, Daniela. Uma boa apresentação, a palavra é sua. Muito obrigada, obrigado pelos organizadores do evento por ter me convidado. A gente fica muito feliz de poder compartilhar o nosso trabalho, porque a gente tem muita paixão pelo trabalho, e aí a gente fica feliz quando as pessoas têm interesse em conhecer um pouco mais o que a gente está fazendo. E especialmente estar nessa bancada feminina, né? Enfim, eu vou falar um pouco, né, sobre o monitoramento da atividade estrogênica que a gente vem fazendo aqui nas águas brutas no estado de São Paulo. Só para situar um pouco, às vezes as pessoas, quem está assistindo não é do estado de São Paulo, eu trabalho na CETESB. A CETESB é a Companhia Ambiental do estado de São Paulo e é a agência responsável do estado, responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento das atividades geradoras de poluição aqui no estado de São Paulo. Eu trabalho aqui na sede, na cidade de São Paulo, mas a CETESB também possui 46 agências espalhadas no estado de São Paulo para fazer o responsável pelo monitoramento de todos os municípios do estado. Quanto à estrutura de laboratórios, nós temos laboratórios aqui na sede, e também nas cidades de Campinas, Cubatão, Limeira, Marília, Ribeirão Preto e Taubaté. Nós temos cerca de 200 funcionários só trabalhando nos laboratórios, das mais diferentes formações, e a gente realiza mais de 250 mil análises no ano. Esse dado era antes da pandemia, então esse dado deve ter caído, com certeza, agora nesse ano anterior. E nós temos mais de 400 ensaios com acreditação junto ao Inmetro, pela 17025. Quando a gente fala em avaliação ambiental, a gente está bastante acostumado com as análises químicas, as análises biológicas, que são ensaios onde a gente utiliza organismos para fazer a avaliação da qualidade ambiental, para ver se apresenta toxicidade aguda ou crônica, para peixes, crustáceos e diversos organismos, e também as análises físicas, que turbidez, cor, né, granulometria, no caso de amostras sólidas, né, que são também dados importantes da amostra. E eu vou entrar hoje com uma abordagem onde a gente trabalha com os ensaios bioanalíticos, onde a gente está com um pé na análise biológica, mas com um olhar meio de química também. Então, a gente está tentando se enfiar no meio dessa lacuna entre as análises biológicas e as análises químicas. As análises químicas, como a Cassiana já comentou, né, que é difícil você saber se a água está boa ou não, né, é uma pergunta difícil de responder, ela requer conhecimento de que compostos que você pretende analisar. E você precisa ter métodos padronizados e sensíveis para fazer a quantificação desses compostos. Então, na análise química, então, por exemplo, se eu tiver uma amostra de água, que eu vou fazer uma análise química para a detecção de pesticidas usando um método CG ou um método qualquer,
Eu tenho um método validado, muito bom para isso, e você vai procurar uma lista de 10 compostos e, de repente, você vai achar lá 5, 6 compostos e vai conseguir quantificá-los com precisão e tudo. Já quando você trabalha com um organismo, né, vivo, aquele organismo, ele não vai responder só aqueles compostos que você escolheu. Ele vai, se ele tiver uma resposta a algo tóxico na amostra, então ele pode responder aqueles pesticidas, a metais, a herbicidas, a compostos farmacêuticos, a outros tipos de compostos que possam estar presentes na amostra. Só que também o organismo não vai te dizer o que foi, que composto que foi que causou. Então, você vai fazer um teste de toxicidade com um peixe, você coloca o peixe lá na água, o peixe morre, você não sabe o que foi que matou o peixe, se foi um pesticida, se foi um HPA, um outro tipo de contaminante. Agora, por que a gente faz análise química? Por que a gente gasta tanto dinheiro comprando esses equipamentos que são caros, né? Como a Cassiana comentou também, o mundo biológico é quem demanda a análise química. Então, a gente está interessado nesses compostos que a gente fica aqui comentando, porque essas substâncias químicas têm efeitos biológicos, né? Então, causam danos em animais, em organismos aquáticos. Então, é por isso. Agora, como que essas substâncias químicas, elas agem nesses sistemas biológicos? Como que uma molécula vai lá e causa um determinado dano num peixe? Boa parte dos eventos biológicos que a gente observa, eles são mediados por receptores. Então, os receptores são proteínas que permitem a participação de determinadas substâncias no metabolismo celular. Em geral, essas proteínas, esses receptores, eles podem ficar ou na membrana da célula, ou eles podem ficar intracelulares, eles podem ficar dentro da célula também. E aí, quando você tem a união de uma molécula sinalizadora com o receptor, isso desencadeia uma cascata de reações no interior das células, que vai culminar com o efeito biológico. Vocês devem lembrar do tempo da escola, ou já viram alguma vez na vida, aquele negócio da chave fechadura, né? De como que as moléculas se ligam nos receptores. Então, é como se os receptores fossem a fechadura e cada receptor tem uma chave certa. Então, cada receptor tem um composto químico que é o composto certo de ligar naquele receptor. Mas também existem compostos que podem enganar aquele receptor. Então, eles podem agir como uma chave modificada, que você vai lá e consegue, de alguma forma, ligar naquele receptor e ativar a mesma cascata biológica. Então, a célula não vai saber a diferença, não vai saber se foi a chave certa que entrou ali e ligou naquele receptor, ou se foi uma chave modificada. E também tem compostos que podem agir como essa chave falsa, que eles podem bloquear o receptor, que são os antagonistas. E aí, uma vez que esse composto bloqueia o receptor, esse receptor não está mais disponível, aberto, para que a molécula certa entre e ligue ali. Então, nós trabalhamos aqui com esses ensaios bioanalíticos, onde a gente trabalha com células geneticamente modificadas, então não são organismos vivos inteiros, então não é um peixe inteiro, né? São células, pode ser célula de peixe, célula de mamífero. Eu trabalho com célula de mamífero. Então, a gente trabalha com células geneticamente modificadas para que essas células elas tenham a capacidade de detectar classes específicas de compostos baseado no efeito biológico. Então, agora, a minha célula, ela não está respondendo a qualquer coisa que apareça lá. Ela já está um pouco direcionada para responder a algumas classes de compostos. Não é um composto específico, mas é uma classe de compostos que tem uma ação semelhante.
Por quê? Qual que é a estratégia da gente trabalhar com esses ensaios? Então, eles podem ser usados para complementar as análises químicas ou como triagem para as análises químicas, ou, em determinados cenários, eu posso até não estar preocupado, não faz diferença para mim qual que é o composto que está lá presente. Então, eu consigo dizer se aquela mistura está segura ou não, se tem alguma coisa nela ou não, e mesmo que eu não saiba o que está presente naquela amostra, que composto está lá, isso já pode ser uma informação relevante para mim. Nós trabalhamos com esse ensaio para determinação da atividade estrogênica, eu já vou explicar melhor isso aí, utilizando essas linhagens Blies ou Bliss, dependendo de quem fala. São células que foram criadas nesse trabalho do Sanseverino, em 2005, e são linhagens de Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de fazer pão, fazer cerveja, que virou moda na pandemia, todo mundo fazendo pão em casa, né? Então, é a Saccharomyces cerevisiae que faz, né, a levedura, é o fermento, né? É o fermento biológico. Só que a levedura que eu trabalho não é igualzinha a de fazer pão, ela tem uma manipulação genética nela. E tem várias linhagens diferentes para fazer esse tipo de trabalho. Essa que eu utilizo foi desenvolvida na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. E a Cassiana já falou um pouco dos interferentes endócrinos, então, dentro do grande guarda-chuva dos contaminantes emergentes, os interferentes endócrinos são uma classe de compostos dentro desse guarda-chuva, e os interferentes endócrinos são compostos que interferem de alguma forma na ação hormonal, alterando assim a função endócrina dos organismos, e isso pode levar a efeitos adversos, tanto na saúde humana como na saúde animal. E daí? Né? E o que eu tenho a ver com isso? Né? Com esses compostos, esse monte de coisa esquisita. Bom, os efeitos dos interferentes endócrinos na biota, a gente já tem bastante dados sobre isso. Então, até porque é muito fácil, é mais fácil fazer ensaio com organismo. Então, você pega lá uns organismos do laboratório, coloca uns hormônios lá e fica assistindo e vê o que acontece. Claro que eu estou fazendo uma simplificação, né? Mas, enfim. Então, a gente já sabe que alguns desses interferentes endócrinos, eles interferem no desenvolvimento dos organismos, na reprodução. Então, a gente vê decréscimo de fertilidade em algumas classes de organismos, deformidades no sistema reprodutivo, que leva a dificuldade no desenvolvimento. Nos peixes, a gente vê inibição da vitelogenina, que é uma proteína importante para a produção de óvulos dos peixes. Então, a gente sabe um pouco sobre como esses compostos agem em animais. Para humanos, a gente já sabe menos, porque é muito mais difícil de obter esse tipo de dado. De qualquer forma, pelo que a gente entende do mecanismo de ação desses contaminantes, a gente se preocupa bastante como eles interferem em aspectos reprodutivos e de desenvolvimento dos organismos. A gente se preocupa bastante com crianças e bebês e gestantes, né? São uma população mais suscetível à presença desses contaminantes. E isso a gente consegue ver aqui nesse slide, como que vários sistemas estão se desenvolvendo nessa janela antes do nascimento ou pouco depois do nascimento, mas mesmo depois que o bebê nasce, ainda tem alguns sistemas, o sistema nervoso central, o sistema reprodutivo, que ainda estão em desenvolvimento. Então, você tem uma janela de oportunidade para a ação desses compostos. Dentre os interferentes endócrinos, que são
compostos que interferem na ação dos hormônios, a gente tem uma série de tipos de hormônios e de subsistemas dentro do sistema endócrino. Os principais hormônios na área ambiental que a gente trabalha são os estrógenos, que são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento sexual feminino, os andrógenos, que são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento sexual masculino, e a tiroxina e triodotironina, que são os hormônios da tireoide. Então, eles estimulam diversas células do corpo e controlam muitas coisas no nosso organismo. Crescimento, reprodução, metabolismo, né? Quem conhece alguém que tem hipo ou hipertireoidismo sabe o quanto que esses hormônios têm ações variadas no organismo. E desses, a gente vem trabalhando com os estrógenos aqui na CETESB. Dentre os compostos estrogênicos, a gente tem várias classes de compostos. Então, nós temos os hormônios naturais, que são os hormônios que a gente mesmo produz naturalmente no nosso metabolismo. Existem 3 hormônios estrógenos naturais, que é a estrona, o estriol e o 17-metestradiol, que destes 3 é o mais potente, é o que tem mais atividade. E esses hormônios, é muito interessante que esse sistema estrógeno, ele é preservado nos organismos. Então, o hormônio que eu produzo é igual ao hormônio que o jacaré produz. E o receptor do jacaré é igual ao meu receptor. Então, essas moléculas são bastante preservadas. A gente tem também hormônios sintéticos, que são moléculas que foram desenvolvidas com a ideia de serem substitutos desses hormônios. Então, por exemplo, a gente tem o etinoestradiol, que é usado em pílulas anticoncepcionais. Então, ele não tem ação hormonal à toa, ele foi feito para isso. E também o dietilestilbestrol, que é um composto que foi usado muito tempo atrás, nos anos 70, e hoje foi banido, não é mais utilizado. Também nós temos fitoestrógenos, como estes exemplos, a ginesteína, zearalenona e a enterolactona, que são compostos presentes em plantas. Então, quando a gente escuta falar lá que nossa tia está na menopausa, e ao invés de fazer reposição hormonal, ela vai tomar um chazinho de amora, o chazinho de amora não é mágico. O chazinho de amora, ele tem essa classe de compostos, os fitoestrógenos, que tem uma ação mais leve, né, mas tem uma ação hormonal. E nós temos os xenoestrógenos, que são compostos que não foram, quando eles foram desenvolvidos, ninguém imaginava que eles iam ter ação hormonal. Então, eles foram desenvolvidos para ser usados para fabricação de plásticos, para ser detergentes, e muito tempo depois que a gente foi descobrir que esses compostos têm, por acaso, eles têm a capacidade de ligar no receptor de estrógeno e causar uma ação biológica, né? Desses aí, o mais famoso é o bisfenol A. E aí, então, o bisfenol A é a Lady Gaga desse rolê, né? Assim, o bisfenol A é a estrela, super famoso e tal. E, inclusive, ele está banido em vários lugares. Então, a Anvisa, essa notícia de 2011, é uma notícia antiga, que a Anvisa proibiu o uso de bisfenol A em mamadeiras. Por quê? Porque a gente se preocupa com criança, né? Então, tem muito menos problema eu que sou adulta consumir algo, entrar em contato com bisfenol A do que crianças. E então, hoje, pela legislação, mamadeiras no Brasil não podem mais ter presença de bisfenol A. E aí isso também acaba virando um negócio meio de marketing, assim, que vários plásticos que a gente vai comprar, aparece lá escrito que é livre de bisfenol A, né? Então, você vai comprar um squeeze lá para sua prática esportiva, está lá escrito que ele é livre de BPA.
Então, por conta desses efeitos que esses compostos têm. O ensaio que a gente utiliza aqui, então, a gente utiliza a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, que ela tem um gene para codificar a produção do receptor de estrógeno. Então, a levedura normal não produz receptor de estrógeno, mas a minha, que é especial, ela produz esse receptor de estrógeno que fica lá, dentro da célula. E aí eu coloco a amostra em contato com a levedura, minha amostra de água, e se tiver alguma coisa, que eu não sei o que é, nessa amostra de água, que consegue ir lá e ligar nesse receptor e ativar o receptor, isso vai resultar numa cascata de metabolizações que vai levar à produção de luz. Por quê? Porque eu também tenho genes adicionados nessa levedura que fazem com que ela produza luz em resposta a essa ação. E aí não é uma luz que você consegue ver a olho nu, assim, brilhante, mas nós temos equipamentos que conseguem detectar essa produção de luz. Só que é uma versão mais complicada do slide anterior, para quem tenha mais interesse no mecanismo disso. Então, dentro do núcleo da célula, nós temos o gene que codifica para a produção do receptor de estrógeno humano. Então, esse receptor fica lá, nadando na levedura. Quando eu coloco essa levedura em contato com uma amostra que potencialmente tenha interferentes endócrinos do tipo estrogênios, esse composto liga lá no receptor, esse complexo vai lá, liga numa determinada seção de um plasmídio que foi adicionado nessa levedura e ele vai agir como um gene repórter. Então, ele liga e ativa a transcrição do gene que está à frente. E aí, isso produz luciferase, que é a enzima que produz luz. Esses genes são tirados de vagalume, né? Então, é o mesmo tipo de luminescência que a gente vê vagalume produzindo. E, então, quanto mais coisa liga nesse receptor, mais ela produz luz. Então, eu tenho um número para isso. Eu consigo quantificar o quanto que está produzindo de atividade estrogênica. Como nós precisamos atingir baixos limites de quantificação, então esses compostos são ativos em faixa de ppT, né? Então, nós precisamos fazer um preparo da amostra para que a gente faça a concentração desses compostos para que depois a minha levedura consiga enxergar alguma coisa. Então, é como se eu precisasse dar uma lupa para essa levedura para que ela consiga enxergar alguma coisa, senão ela não vai ver nada. Os métodos que a gente usa de preparo de amostras são os mesmíssimos que são usados nas análises químicas. Então, a Viviane já falou de extração em fase sólida, usando manifold, é o mesmo tipo de preparo que é usado nas análises químicas. E aí, depois do ensaio, a gente coloca para crescer essa levedura no laboratório, a gente distribui nas microplacas as amostras e a cultura de levedura, a gente deixa incubando 4 horas a 30 graus, que é a temperatura ótima da levedura, e depois a gente faz a leitura utilizando um leitor de luminescência, um leitor de microplacas. Então, é um ensaio relativamente fácil de ser feito no laboratório. E aí, como que a gente quantifica isso? Então, para cada placa, eu tenho as minhas amostras sendo testadas, eu também tenho que fazer a análise de uma substância referência. O mundo da química também usa isso, para fazer uma curva analítica. Só que a minha curva aqui é uma curva mesmo, ela não é uma reta. Então, é uma curva sigmoidal, é uma curva dose-efeito, dose-resposta. Então, eu vou comparar matematicamente a resposta da minha amostra com a resposta da minha substância referência.
No caso, a substância de referência que a gente utiliza é o 17-beta-estradiol, que é o hormônio natural mais potente. Então, tem essa vantagem de ser um composto que, com pouca concentração dele, eu já consigo ver muita resposta. E aí a gente compara matematicamente essas duas curvas. E aí eu não tenho como saber que composto que entrou lá e fez aquilo, se foi o bisfenol A, se foi um etilenoestradiol, o que foi. Mas eu consigo ver uma atividade, eu sei que tem alguma coisa nessa amostra que consegue se ligar nesse receptor e causar essa cascata que leva à produção de luz. E, então, como que eu quantifico? Como que é meu número que sai disso? Então, o número que sai disso é um número de atividade equivalente a determinados nanogramas de estrógeno, de estradiol. Né? Então, se eu tiver, eu não sei o que eu tenho nessa amostra, mas se eu tivesse estradiol nessa amostra, eu teria o equivalente a, por exemplo, 5 nanogramas por litro de estradiol. Com isso, eu consigo saber que, por exemplo, a amostra que está dando 10 é uma amostra que tem mais estrógenos do que a amostra que está dando 1, independente de eu saber exatamente que composto que está lá presente, indo lá e fazendo aquilo. Esse mapa, na verdade, então são alguns pontos de monitoramento que a gente trabalha no estado de São Paulo, mas esses pontos são os pontos do ano passado. E só que a gente vem fazendo esse trabalho desde água superficial desde 2013, então, ao longo do tempo, a gente foi mudando os pontos, a gente tem um programa de rodízio dos pontos de monitoramento, então a gente já levantou dados para mais pontos do que esses que estão aí na apresentação. Esses dados, assim como todos os dados gerados pela CETESB, eles estão disponíveis no site da CETESB. Então, é um pouco trabalhoso achar, mas tem lá os relatórios. Inclusive, se você quiser dado de 2005, para atividade estrogênica não vai ter, porque a gente começou em 2013, mas se você quiser ver DBO, quando estava em 2005, você consegue encontrar lá nos relatórios anteriores. E tem tanto o relatório, como tem também nos apêndices, tem várias outras informações e tem também os dados brutos. Então, você tem acesso, você quer saber como que estava algum parâmetro específico, num ponto que você sabe que é a captação da água que você bebe. Você tem como descobrir isso no site da CETESB. Tem também outras plataformas, eu devia ter adicionado aqui na apresentação, que tem a plataforma do Interáguas também, Infoáguas, que tem bastante informação também. Então, os nossos dados de atividade estrogênica estão publicados anualmente nesses relatórios que saem todo ano. Inclusive, os dados do ano passado, de 2020, estão no relatório publicado esse ano, está no site da CETESB. Mas, assim, para dar uma pincelada, a gente faz também esse monitoramento para águas subterrâneas no estado, desde 2011. E o meu limite de quantificação do método é 0,10 nanogramas por litro de estradiol. É um limite bastante baixo. Então, todo isso que está verde, ele foi não quantificado. Então, ele está abaixo do limite de quantificação. E a gente só tem 1% das amostras que apresenta atividade estrogênica para água subterrânea. Então, é bem pouco. E, quando apresenta uma atividade estrogênica bem baixa. Então, com esse ensaio, a gente consegue ver que os nossos mananciais de água subterrânea estão bem protegidos para este parâmetro. Já para as águas superficiais, obviamente, são mananciais bem mais vulneráveis, né? Então, a gente observa outro universo. Então, a gente tem mais ou menos aí um terço entre abaixo do limite de quantificação, um terço com atividade baixa, e aí a gente tem um terço que requer um pouco mais de atenção nossa, que são pontos um pouco mais problemáticos. A gente já fez alguns estudos
estatísticos para tentar entender o que acontece com esses pontos. Quando a gente começou o ensaio, e daí também que a Cassiana levanta a questão da importância da gente conhecer a ocorrência, porque quando a gente começou esse trabalho, a gente não sabia o que a gente ia encontrar, porque tem interferentes endócrinos que vêm de pesticidas, que vêm da agricultura, que tem uso animal, a gente tem compostos que vêm do esgoto, então a gente não sabia muito da onde que a gente ia achar atividade estrogênica. E com o repertório que a gente construiu hoje, pelo menos para o estado de São Paulo, a gente observa que a atividade estrogênica vem majoritariamente de lugares com esgoto. Lugares que têm presença de esgoto tratado ou não tratado, mesmo tratado, né? Então, saída de ETs são os lugares onde a gente tende a achar mais atividade estrogênica. Não vai dar tempo de eu falar, e não é o objetivo, mas só para vocês saberem que a gente também, nessa gama dos ensaios bioanalíticos, a gente também faz monitoramento de compostos anti-inflamatórios em água, especialmente do grupo dos glicocorticoides, né? Então, moléculas como a dexametasona, a prednisolona, que são fármacos bastante utilizados pelas pessoas, né? Então, a gente também tem esse trabalho. E eu agradeço também ao convite. Tem aí o meu e-mail, para caso alguém queira me escrever, perguntar alguma coisa, e estou à disposição, a gente adora falar sobre o nosso trabalho. E aí o Media Code. Agradecemos a senhora Daniela pela apresentação, muito obrigada mais uma vez. Dá uns segundinhos para o pessoal baixar a sua apresentação. E eu vou convidar a moderadora e a todos os palestrantes para retornarem à tela, para iniciarmos o debate e responder as questões. Olá, foi muito boas palestras, eu gostei muito, porque aqui comecei a anotar algumas coisas, mas para não perder o fio da meada, eu falei, não vou nem anotar. Obrigada a Viviane, né, a Daniela e a Cassiana pela ajuda. E tem algumas questões aqui. Eu estava observando que vocês falaram muito sobre água, né, sobre água de consumo humano. Eu trabalho justamente num laboratório de controle sanitário, né, da Sabesp. Estou na Sabesp há 10 anos. E hoje a Sabesp tem 16 controles sanitários. Temos o nosso laboratório central, né, do TLQ, que fica em Santana. A Isabel Ernesto esteve aqui conosco no primeiro dia do evento, né? E ela é a gerente, né, do TOQ, do departamento. E aí eu fiquei pensando muitas coisas, né? É um tema que eu gosto muito, porque eu digo que eu tenho saneamento na veia, né? E eu sei que a gente está falando sobre saúde, sobre compostos emergentes, né? Contaminantes emergentes, que já vem, não é uma coisa que é de agora, é algo que já vem há muito tempo. E é bom saber que tem pessoas que se preocupam com isso, né? Em pesquisar, em estudar, através desses dados, a gente propor também novas políticas públicas, né? Porque a gente está falando de saúde, e a saúde é muito importante. Aqui tem algumas perguntas, e algumas delas a Viviane uma Viviane já respondeu, né? Mas eu vou falar. Foi o Paulo André Caetano. Ele perguntou para a Viviane, né, se os órgãos reguladores, né, eles têm, o que é que eles fazem com os dados, né? Quais são as ações práticas para controlar essa eliminação, controle, eliminação e adição desses compostos nos corpos d'água. E a Viviane comentou que tem uma legislação, temos uma legislação, a nossa nova legislação é a 888, né, de 4 de maio de 2021. Essa legislação, ela era um anexo, né, é uma consolidação 5, era do anexo 20, virou um anexo, na verdade, e ela, hoje, desde 2014 que ela estava tendo essa atualização, né? E agora, em 2020, ela foi publicada com muitas coisas novas.
que quem é do controle sanitário está com a cabeça de cabelo em pé, principalmente porque vocês sabem que o nosso grande... Não que a gente não atenda a portaria, porque ninguém está tomando água contaminada, porque nós temos no BNP, nós seguimos legislações, né, decretos estaduais, federais, mas temos esse entrave aí dos contaminantes emergentes que não foram contemplados, né? Claro que o pesticida, como a Viviane comentou, ela fez um comparativo aí, né, de aumentaram 18 parâmetros, né, Viviane, dos pesticidas lá, e eu acho que isso é muito interessante. Antes de falar da resposta da Viviane, né, eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, como não foram contemplados, porque a gente tem o quê? Dos contaminantes emergentes, nós temos os anti-inflamatórios, os fármacos, né? Mas qual seria um indicador, assim, que poderia, quem sabe, nas próximas legislações, entrar? Porque, afinal de contas, não tem como a gente definir e legislar sobre todos os contaminantes, né? Como a Viviane mencionou, são mais de 2.000 compostos. É impossível isso, porque a gente não tem nem como custear um negócio desse, né? Mas quais seriam os indicadores, além eu sei que todo mundo sabe que é a cafeína, porque café todo mundo consome no mundo inteiro, né? Mas tem um outro indicador que poderia nos ajudar nisso, quem sabe, nas próximas legislações. Não é possível que alguém não possa conseguir pensar nisso, né? Mas vocês têm alguma sugestão, por conhecer mais do que eu, porque eu sou curiosa, não sou estudiosa dessa área, né? Mas o que vocês poderiam falar sobre isso? Sobre indicadores, né? Acho que eu posso colocar um pouquinho. Não é trivial a busca por indicadores, e ela requer eu diria que o grande sucesso para a gente buscar os melhores indicadores seria a gente entender o que está acontecendo dentro das plantas. Infelizmente, a gente não consegue ter ainda, talvez, uma facilidade de um monitoramento em rede que contemple saneamento, pesquisa e empresas conjuntamente, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos. Vamos lá, por 2 anos, vamos monitorar tudo de vários lugares e a gente chega num consenso para a nossa realidade. Então, assim, nós tem muitos trabalhos. O que é um indicador? É aquele composto que, de certa forma, ele vai ser o mais resistente no tratamento. Ele precisa ser resistente e sair um pouquinho no final. E aí a gente consegue relacionar a presença dele ou não com a presença de outros compostos. Se ele for o primeiro a ser degradado, não vai resolver, né? Então, por exemplo, a cafeína, ela é um excelente indicador para a qualidade de manancial. Por quê? Porque ela está lá presente, se tem esgoto bruto ou tratado parcialmente, vai estar lá, porque ela é solúvel e ela vai ficar lá. Mas ela é uma das primeiras a ser removidas pelo tratamento, ou a remoção dela é mais fácil do que de outros contaminantes que são mais perigosos, vamos dizer assim. Então, quando eu falo de água tratada, e a gente já fez esse estudo também, ela já ficaria um indicador um pouco mais vulnerável, porque se eu monitoro só a cafeína e eu não detecto a cafeína, ou eu estipulo um valor máximo permitido para ela, não significa que o tratamento não removeu os outros, removeu a cafeína e os mais solúveis ou como ela. Então, tem essa coisa. Mas, para isso, a gente precisa conhecer os nossos tratamentos na vida real. Existem muitos trabalhos de bancada, mas existem muitos poucos trabalhos sendo feitos no Brasil dentro das nossas plantas de tratamento. Então, assim, a gente sabe no mundo, tal tratamento convencional remove tantos % de diclofenaco, por exemplo. Mas se você compara trabalhos de diferentes países ou de diferentes regiões, tem uns que vão falar o tratamento convencional remove 10%, outros vão falar remove 90%. Mas e no Brasil? E no nosso aqui, estamos junto? Não tem, temos poucos. Então, ou para embasarmos, para termos subsídios, para acharmos indicadores, a gente precisaria ter um trabalho integrado para, de fato, ir lá e bater o martelo numa bandeira só, que tivesse por exemplo, composto, ou 2 compostos, que pudesse carregar a fama de todos os emergentes, por exemplo,
né? Assim, que é difícil, porque emergentes, se a gente olhar, são de diferentes classes, com diferentes características físico-químicas, portanto, uns vão ser mais facilmente removidos, outros não. O fato de remover não significa que vai ser removido os mais perigosos, não, pode ser, né? Então, isso não, o ser perigoso não tem nada a ver se é mais facilmente removido ou não. Então, é o que eu digo, é uma grande engrenagem que a gente precisa de trabalhos de bancada, trabalhos sendo feitos em escalas intermediárias e trabalhos sendo feitos na vida real. E só com isso a gente vai conseguir responder grandes perguntas, porque pergunta qual que é o melhor indicador é quase que falar se essa água é boa ou não. É tão difícil quanto, né? Esse ensaio que a Dani apresentou pode ser um indicador eficiente, né? Assim, a gente precisaria estudar. Por quê? Porque ele fala, veja, essa água não está boa, ela apresenta atividade estrogênica independente do que ela está presente ou não. Então, se não tem atividade estrogênica, é porque removeu todos aqueles que poderiam responder positivamente a esse ensaio, que carrega em si, né, essa capacidade ou esse potencial de agir no sistema endócrino. Então, isso poderia ser um indicador. Ao invés de eu fazer 200 analitos, eu vou lá e faço o Blies. A gente já fez esse trabalho em conjunto, justamente para poder entender. Por exemplo, aqui em Campinas, quando eu fiz esse ensaio e analisei e trabalhei junto com a Dani, lá no começo, né, não vou falar muito tempo, senão ela vai achar que nós estamos velhas, né, Dani? Aquelas assim, eu só achei atividade estrogênica na água tratada durante o período de seca. Então, era um indicativo. Veja, no período de seca, a gente tem aí um condensado, né? O incremento esgoto é mais potencializado nos rios e etc. Na nossa água tratada, a gente encontrou atividade estrogênica. Nas águas coletadas nos outros períodos, que eu me lembro, na época eu fiz um monitoramento mensal por 1 ano, bem cuidadoso, várias amostras, etc., nas águas, nas amostras coletadas no período de cheia, por exemplo, não tratadas, né, não apresentaram atividade estrogênica. Todas as amostras dos mananciais, dos rios, apresentaram atividade estrogênica. Então, quer dizer, a atividade estrogênica está lá no rio, independente se está no período de chuva ou de seca. Mas nas águas tratadas, elas não estavam. Porque só apresentaram no período de seca, que é um período em que a gente sabe que o tratamento fica mais difícil e etc., dependendo de cada situação. Então, é um indicativo. O que tinha naquela amostra estava potável, ninguém bebeu uma água ruim, né? Mas o que mais tinha naquela amostra que poderia ter dado positivo para o teste para o Blies, a gente não sabe, mas é um indicador. A Dani acho que pode complementar, né, Dani? Não, você já falou metade do que eu ia falar, que era defender meu ensaio aqui, você já defendeu o meu rolê aqui. Mas é só para acrescentar que as pessoas, humanos, a gente se preocupa muito com nós mesmos. Para esse parâmetro da atividade estrogênica, para os hormônios, para os estrógenos, eu me preocupo mais com a biota, porque a gente quase nunca quantificou a atividade estrogênica em água tratada. Então, assim, o meu trabalho, os dados que eu apresentei, é com água bruta, é água do rio, da represa, né? Que a gente vê bastante atividade em alguns locais. Mas, mesmo nos piores pontos, em geral, quase sempre, o tratamento de água convencional remove esses compostos. Ou não sei como que remove, se é a cloração, vai lá, quebra, não sei. Só sei que dá certo. Mas a nossa preocupação, assim, minha, é mais com os bichinhos que estão lá vivendo na água, que estão bebendo aquela água do jeito que ela é. Só isso. Então, vou fazer as perguntas aqui do chat. Eu tinha outras coisas para perguntar, mas aí se der tempo eu pergunto, tá? Enfim, vamos lá, 10 perguntas aqui. Então, o Paulo Augusto. A Maísa Daniela, ela pergunta o seguinte: como foi possível observar muitos contaminantes emergentes ainda não têm legislação e VMP definido no Brasil? Como as palestrantes veem a tendência para as próximas legislações? Eu sei que algumas
A Viviane, né, ela respondeu aqui, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, que projeção vocês veem lá para os próximos VMPs, né? Está crescendo, né? As discussões estão crescendo. Eu falo que, assim, já tem... Eu estou dentro dessa linha já, né? Há uns 15, 20 anos, aí vamos pensar, quase lá. E aí, assim, no começo, falar sobre emergentes, as pessoas falavam, o que é isso? Nossa, tá inventando moda, né? Tipo, estou fazendo o meu trabalho e, tipo, imagina, né? Hoje não, hoje as pessoas já sabem que existem, já sabem que precisam de estudos, já discutem, né, a questão já entra como tópico. Então, quer dizer, está avançando, né? Os agrotóxicos, a gente enxerga como emergentes aqueles que não são legislados. Então, assim, para nós, por que não está legislado? Porque não faz mal? Ou porque não está presente na água? Ou porque a gente não usa, mas a Anvisa, mas o Brasil libera? Então, nesse limbo todo, a gente inclui eles como contaminantes emergentes, vamos pensar assim, embora a gente saiba que, né, eu também trato isso como uma classe à parte. Mas a legislação em si, ela está evoluindo, ela tá buscando os indicadores, ela tá trazendo a discussão. Então, eu acho que cada vez mais isso vai ficando mais forte, né? E assim, é aproveitar as revisões, as discussões, a gente colabora sempre que pode, e etc., também com essa discussão, mas a gente ainda precisa conhecer mais sobre nós mesmos antes de sair puxando valores máximos aí de outros países e etc., né? Eu acho que É isso que eu ia esticar o papo em relação a isso mesmo. O grande problema nosso é porque os nossos valores são de outros países. A gente não pode esquecer que matrizes ambientais aqui tem uma característica diferente e lá tem uma característica totalmente diferente. Então, assim, a gente pega isso aí e traz para o nosso país, e depois a gente às vezes não tem nem metodologia para poder aplicar, porque a água você não consegue fazer o preparo da amostra para conseguir detectar. Né? Também tem isso. Então, é tanta coisa junto. Mas a próxima pergunta aqui, ó, é do Paulo. Ele pergunta se tem estudos, né, sobre existência de compostos de nanoplásticos, né, em humanos. Vocês têm... Tem, né? Tá lá. Então, tem um monte, está em todo lugar. Os microplásticos hoje estão em todos os lugares, nos organismos, né, no ser humano. Nós não vamos fugir disso. Se engana quem pensa que não. Ainda mais ele citou aí nanoplástico, gente. Nanoplástico a gente nem enxerga, né? Assim, exatamente. Tipo, porque... E eu ainda vou, assim, até não sei se ele já assistiu, eu gosto muito de Netflix e documentário. Tem um documentário muito bom lá, quem gosta dessa área de plástico, então, Oceanos dos Plásticos. Assistam, que vocês vão gostar muito. E vale a pena para você, Paulo André, você pode ir ao Oceano dos Plásticos. É interessante, tem bastante coisa, bastante informação lá sobre isso. A próxima pergunta é da Dalila de Souza Santos. Ela pergunta, já existe algum tipo de tratamento para a remoção de disruptores endócrinos nas ETAs do Brasil? E aí, Daniela, Cassiana, então, vocês têm conhecimento? Eu tenho um negócio interessante para falar, o problema é que eu não lembro o negócio, eu não sei se você, Carlene, vai lembrar. A gente, assim, usar tratamento rotineiramente usado em ETA no Brasil eu não conheço. Tá? Alguma ETA que utilize normalmente sempre algum tratamento que remova esses compostos, eu não tenho conhecimento. Mas a gente fez um trabalho uma vez que era com esgoto, tá? Não era água. E a gente avaliou o efluente antes e depois do tratamento, e a gente trabalhou com uma estação de tratamento da Sabesp, aqui na região metropolitana, que eu não vou lembrar qual é, que eles produziam uma água que era tipo uma água de reuso, assim, então era um tratamento melhorado. E eu não sei se era água pura, água... Teu microfone está desligado. Aquapolo, né? Um projeto que a Sabesp Aquapolo. tem, exatamente. Então, Aquapolo... Exatamente. Então, assim... Pode falar.
Não, a gente fez esse tratamento, então, claro, obviamente, o esgoto não tratado tinha muita atividade estrogênica, eu não esperaria nada diferente. Após o tratamento reduz, o tratamento convencional reduz, mas ainda sobra um monte, assim, ele reduz tipo uns 80% a presença desses compostos, mas ainda sobra bastante. E aí, esse Aquapolo, que era feito depois, né, imagino que depois do primeiro tratamento normal, tinha esse segundo tratamento. Essa água é com o objetivo de ser água de reuso. A atividade estrogênica sumia na Aquapolo. E acho que algum tratamento com alguma resina, eu não sei direito como é que é o tratamento. É ultrafiltração, Dani. Isso. É Tá. o MBR. Que é, eu vou anotar isso. Pode colocar MBR, ultrafiltração, tem um fornecedor, como tem eventos de saneamento, né, tem a Suez, né, a Suez, ela tem essas membranas, é interessante quando tem evento, porque eles levam até um protótipo, assim, sabe, bem legal. E eles usam isso aí, na época da crise hídrica, se não me engano, também houve essa, né, utilização de membranas ultrafiltrantes, elas conseguem retirar bastante, até micro-organismos, né, então, só que é uma tecnologia cara, mas vale a pena aí, ó. Tecnologia a gente tem, hein? Então, tecnologia existe, mas ela custa. Ela custa caro, exatamente. À medida que você vai aumentando o número de parâmetros e reduzindo esse valor, esse VNT, você vai comprometendo também, né? Porque, por exemplo, a gente não tem nem saneamento básico no Brasil, né? Últimos dados, a gente tem o quê? 58% de saneamento básico, né? E temos a projeção aí do marco regulatório, né, de saneamento para resolver isso, porque você falou, você trabalha você se preocupa com as águas superficiais, e são essas águas superficiais que são captadas, né, elas são classificadas, não é qualquer água que você pode pegar para captar e fazer tratamento, depois do tratamento fazer distribuição, não é, mas é tudo legislado. Então, assim, você precisa ter um tratamento de esgoto, né, uma operacionalização correta para poder você não onerar este rio. Exatamente, não levar isso e também não onerar, e termina também onerando a ETA, né? Porque afinal de contas você vai ter que usar mais produtos para poder fazer essa retirada. Então, assim, está tudo integrado, tá tudo interligado, assim como a Cassiana falou. Né? Então, vamos ver se esse marco regulatório consegue melhorar isso no Brasil, né? E a gente, nas próximas legislações que vão ser aprovadas, quem sabe, né? A gente vai ter boas surpresas aí, só que boas surpresas que as empresas de saneamento consigam atender, tem isso também, né? Porque não é só, precisamos de investimentos também nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais algumas aqui, meninas. O Paulo André ele faz um comentário aqui, né? Que infelizmente sabemos com garantia que tratamento de esgoto convencional não remove resíduos hormonais, microplásticos e outros poluentes contemporâneos. A senhora apontaria algum caminho para resolvermos esta equação? Pois mais de 90% do esgoto tratado, já com 92% da DBO removida, retorna para a recarga para o corpo receptor, né? Está perguntando aqui se vocês apontariam algum caminho para resolver a equação dos tratamentos de esgoto convencional, né? Que às vezes não removem todos esses hormônios. Investimento. Eu vejo duas vertentes, né? A vertente de melhorar o tratamento que existe. Então, assim, os tratamentos que a gente usa hoje, eles não foram pensados para a remoção desses compostos, né? Eles foram pensados para a remoção de carga orgânica, né? Então, uma é essa vertente de melhorar de alguma forma. Tecnologia existe, mas tem um preço, né? E também, nós ainda no Brasil, nós estamos um passo para trás, né? Então, nós ainda temos muito problema de áreas que ou não tem uma estação de tratamento de esgoto, ou você tem muita ligação ilegal, né? Então, você tem muito lançamento clandestino de esgoto diretamente em corpos d'água. Então, eu acredito que passa por essas duas vertentes. Vamos ver se tem mais algumas aqui, alguma questão. Então, o Paulo fez um comentário aqui, né, que a água de reuso, que é utilizada no resfriamento, é verdade, a água de reuso lá
da ETABC, ou melhor, da Aquapolo, né, do projeto Aquapolo, é enviada para o Polo Capoava, né, ali em Santo André, e ele fala aqui também, ó, e eles passam por uma bateria de osmose reversa, é isso, Paulo? Ele foi falando várias coisas, né, ao mesmo tempo. O tratamento, deixa eu só complementar. É. O tratamento, a ultrafiltração, né, ou a UMBR, ele é um método usado, uma tecnologia usada para o pós-tratamento convencional ou microbiológico, né, aeróbio, anaeróbio, que é usado. A água sai com uma característica, uma qualidade boa, muito boa, que dá a ela, assim, características de poder ser usada para outros usos da água, né, que não os potáveis. Para o reuso potável, né, direto, digamos assim, ou seja, transformar o esgoto doméstico em água de beber, né, a gente precisa, depois do MBR, ter outras barreiras de tratamento. Então, não existe São duas coisas. Tratar esgoto num sistema de gestão integrado é mais barato do que tratar água. Então, se você tratar a água de um manancial muito impactado, é muito mais caro do que você tratar o esgoto e manter o manancial mais limpo, vamos pensar só a saúde humana, para poder abastecer. E para reuso, e assim como a gente pensa em reuso direto, como esse caso, e pensar nas tecnologias de barreira que a gente tem que colocar, então usa osmose reversa, usa processos oxidativos avançados, usa, enfim, carvão ativado, existem várias barreiras, vai depender, de novo, da qualidade do manancial. Para quê? Para que chegue no fim, aquela água possa ser potável, possa ser enquadrada dentro da nossa portaria, pode ser bebível, né? Pode ser usada para abastecimento público. Quando a gente pensa nisso, eu trabalho também com reuso de água, fiz meu estágio no exterior com isso, a gente tem um projeto piloto aqui em Campinas com relação a isso. O que a gente vê, e eu acho que é bom desmistificar nesses momentos, é o seguinte: a gente fica muito assim, vamos investir no reuso potável direto, que é esse caso de transformar o esgoto, e aí as pessoas ainda falam, mas eu não vou beber esgoto. Pensa, mas vou tratar, mas as tecnologias funcionam muito bem. Quando a gente analisa aqui, a água que sai do efluente pós-MBR, aqui na planta que a gente estuda, aqui em Campinas, ela tem qualidade melhor do que o rio que também serve como fonte de abastecimento. Então, quer dizer, falar que eu estou usando aquela água pós-MBR como fonte de água para passar por uma ETA e servir para abastecimento, daí eu não sei. Mas falar que você está usando um rio, que é aquele que tem, porque muitas cidades têm que estar nessa situação. Eu pego desse rio, eu não tenho rio para pegar, certo? Sim, então, e o rio está muito ruim. Mas aí o que tem que fazer? Investir no tratamento, que acaba sendo muito mais caro, para poder transformar aquele rio que está extremamente impactado, e a gente tem esse cenário em várias cidades no estado de São Paulo, em água tratada. Só para fechar também nesse contexto, já que levantou essa bola, né? Esse semestre a gente fez uma pesquisa de opinião pública. Uma das minhas alunas, ela caprichou nessa ideia aqui em Campinas, justamente pensando no reuso potável, e a pergunta era essa: se você era favorável ao reuso potável direto, né? Ou seja, ter uma tecnologia que transformasse os nossos esgotos domésticos em água de abastecimento. E assim, em geral, no mundo, quando se faz essa pesquisa, há uma grande chance, ou a grande maioria não topa muito, a população em geral, né? E aqui em Campinas, a gente se limitou a fazer uma pesquisa virtual, obviamente atingiu um dado público, mas Campinas tem 1 milhão e tantos habitantes, então, dadas as margens estatísticas e as características das pessoas que responderam, que foram, né, assim, a gente não conseguiu democratizar toda a cidade, vamos pensar assim, mas a gente conseguiu algo bastante representativo. A grande maioria aceitaria o reuso potável direto como uma solução para o abastecimento, o que, diante do cenário, é algo bastante positivo, motivador, vamos pensar assim, né? Porque pensando no estado de São Paulo, que a gente vive uma crise hídrica enorme, né? Pensar nessas alternativas são muito importantes, não só para outros reusos, porque, né? Mas
porque a gente, quer dizer, tudo isso, gente, é o que para falar em qualidade de água hoje chama atenção, as pessoas sabem do que elas estão falando, elas se preocupam, né? Então, eu acho que isso cada vez mais vai impulsionar o processo regulatório, que deve pressionar a questão do saneamento, vem o marco de saneamento. Então, assim, mais uma vez, não é uma questão de academia, não é uma questão da Cassiana falando, não é uma questão de estarmos todos integrados, cada um na sua pecinha, para responder essa pergunta, né? Quando ela veio com essa proposta, vamos fazer uma pesquisa de opinião pública? Eu falei, nossa. E assim, no fim, a resposta, né, responde muitas das nossas perguntas, quer dizer, acaba sendo uma barreira em muitos locais implementar o reuso, porque a pessoa vai falar, eu não vou beber isso, né? Assim, aí pronto, já inviabiliza, né? Então, acho que a mensagem aí para esse contexto de tratamento, né? E não existe um único tratamento perfeito para remover todos os compostos que podem nos fazer mal. Isso aí acho que é o final de tudo, né? Assim, da minha fala, assim. A gente precisa de tratamento de barreira, são várias etapas. A gente precisa de tratamento para fazer a parte microbiológica, a gente precisa de tratamento para remover essa parte, depois essa parte. Então, a ideia é que tratamentos em barreira que acaba deixando o tratamento final mais barato do que investir na potência de uma única tecnologia que, de fato, não vai resolver todo o problema, né? Tem bastante coisa aí por trás disso, mas é tópico para outra apresentação. É verdade, isso aqui nós ficaríamos até umas 5 horas, né? Mas 4h30 eu tenho outra palestra. Mas eu agradeço. Se vocês tiverem algumas considerações a fazer, né? Eu estou percebendo aqui que não tem mais nada no chat. Mas eu passo a palavra para a Patrícia. E já agradeço a vocês, tá? Pelo convite mais uma vez. Foi muito bom ter vocês aqui no Metroáguas, nosso primeiro Metroáguas, né? Me chamaram para esse desafio. Foi desafiador, mas eu estou gostando, hein? Bom, você, Patrícia. Muito obrigada a todas pelas apresentações, pelo debate. Nós vamos agora fechar esta sala e